Meu querido, minha querida, hoje eu quero te lembrar do lugar que você saiu. Você já vai entender um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero te fazer uma pergunta. Em algum momento, você já se sentiu incapaz de cumprir algo, alguma missão, de liderar algo, de fazer alguma coisa? Às vezes tem até vontade, mas olha e diz: isso não é para mim. Talvez você nunca pensou em algo que está diante de você, não era aquele sonho, aquela vontade louca de cumprir esse propósito, mas de repente você se vê diante dessa situação. Você olha e diz: eu não tenho capacidade, tem muita gente muito, mas muito melhor do que eu. Se você já se sentiu assim, então esse vídeo é para você, porque a história de Jeremias começa exatamente assim. Um jovem comum, inseguro, achando que não podia fazer nada, nada. Lembra que eu falei para você que eu queria te lembrar de onde você saiu? Eu não estou falando do bairro que você morou, da cidade que você cresceu, da casa que você nasceu. Mas quando eu digo para você lembrar de onde você saiu, eu quero te lembrar como Deus lembrou a Jeremias quando ele olhou para ele e disse: antes mesmo de você nascer, eu já tinha um propósito na sua vida. Hoje você vai entender como Deus ele te chama e ele também te capacita e ele também fortalece pessoas que se sentem incapazes, assim como Jeremias se sentiu, assim como muitas vezes eu já me senti. E assim como eu tenho certeza que em algum momento, se você não está se sentindo assim, em algum momento você já se sentiu ou pode vir se sentir assim. Então, seja muito bem-vindo aqui no Toque Toque Joanjos. Aqui a ideia é tocar o seu coração e eu peço a Deus, peço ao Espírito Santo que a palavra de hoje toque o seu coração de alguma forma. Então, vamos combinar uma coisa. Já deixa o seu like, se você não é inscrito, já se inscreve e vamos lá para mais um alimento da parte de Deus. Bom, nós estamos aqui com a Bíblia nas mãos, falando de Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao 10. O versículo 5, ele diz: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. Deus, ele tem planos, mesmo ele já tinha planos para você antes mesmo que você viesse a existir. Jeremias não sabia quem ele era, mas Deus já sabia. Jeremias ele não via capacidade nele, mas Deus já tinha um propósito. O Senhor, ele quer te lembrar hoje que antes mesmo de você vir a este mundo, ele já sabia o seu nome, ele já sabia quem você é, ele já via a capacidade em você, ele já via propósito em você. Quando Deus ele chamou Jeremias, a resposta dele é o que muitas vezes nós dizemos. Ele disse para o Senhor: eu não sei falar, eu sou um menino. Em outras palavras, ele estava dizendo para Deus: eu não consigo. Mas Deus, ele não escolheu Jeremias porque Jeremias era forte. Deus não escolheu Jeremias porque ele sabia muito, porque ele tinha estudado demais. Deus escolheu ele e depois capacitou. Quando Deus ele tem um propósito na sua vida, ele te capacita. Isso para a igreja, isso no trabalho, isso em casa. Muitas mulheres que falam assim: eu não tenho capacidade de ser mãe, como que eu vou cuidar de uma criança? Eu não consigo cuidar nem de um animalzinho, não é assim? Porque muitas vezes as pessoas comparam. Eu não sei cuidar nem de um cachorrinho, de um gatinho, de um passarinho. Como que eu vou conseguir ser mãe? Mas eu quero te dizer que o Senhor, ele fala para você.
eu, quando escolho você para o papel de mãe, eu capacito você para ser mãe. Tantas pessoas que no trabalho poderiam estar falando, que poderiam estar ministrando treinamentos, poderiam estar liderando equipes, mas o medo barra, mas o Senhor, Ele coloca você em lugares e quando Ele coloca você em lugares, Ele te capacita. Tantas outras pessoas, mediante situações difíceis, olham para si e dizem, Senhor, eu não tenho capacidade para continuar. Eu não tenho capacidade para lidar com essa situação, mas o Senhor ele mostra que se Ele está nessa situação, se Ele permite que você esteja nessa situação, Ele te capacita e te dá sabedoria para você lidar com essa situação. Na igreja, por exemplo, quantas pessoas não arriscam, não assumem ministérios com medo? Nós estávamos falando isso domingo na igreja, na escola dominical. Né? O medo paralisa as pessoas e às vezes elas não conseguem assumir um cargo de liderança ou qualquer outro cargo por medo. Então, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja uma situação que você deseja, seja o que for, seja uma situação difícil que está neste momento diante de você. Se você tem colocado a sua vida diante de Deus, não temas, não se assuste, porque Ele é contigo. Sabe, irmãos, eu tenho refletido muito sobre isso. Às vezes nós pedimos e oramos e clamamos ao Senhor e dizemos que cremos, que acreditamos e dizemos, Senhor, a minha vida está diante do Senhor. E nós colocamos o Senhor no controle, sim, e dizemos, Senhor, seja o que o Senhor quiser. E de repente nós nos vemos diante de situações difíceis e dizemos, isso não pode ser Deus. Quem falou para você que não pode ser Deus? Porque se você tem a fé, se você acredita pela sua fé, que a sua vida, que aquela oração que você fez foi de coração, e você colocou a sua vida diante dele, saiba que o que você está vivendo é plano do Senhor, a não ser que você tenha pedido para Ele te guiar e você esteja indo por um outro caminho, ou que a tua oração não tenha sido de coração. Porque, se a tua oração foi com fé, foi acreditando. Sabe, Provérbios 16:3, que diz, confia no Senhor, coloque os teus planos diante do Senhor, e eles serão bem estabelecidos. Poxa, isso não pode ser só na hora de ler uma palavra, de ler um livro de provérbios. Se você está colocando a sua vida diante do Senhor, creia, creia, creia que Ele está contigo nessa situação. Creia. Ele está com você não é só quando o sol brilhar. Ele permite você ver que mesmo em meio às dificuldades, Ele está com você. Mas por quê? Por que o Senhor me permitiria passar por isso? Você se colocou à disposição para ser instrumento na mão dele. Você se colocou à disposição para ele fazer com você o que ele bem entender, porque ele sabe de tudo. Então, ele sabe o que está acontecendo. Ele tem um propósito com isso, creia. Muitas vezes nós vamos lá na frente entender qual é o propósito. Mas talvez você nunca entenda. E o mais bonito, o mais lindo disso tudo é você falar, Senhor, mesmo sem eu entender, eu confio em Ti, eu creio em Ti, eu creio que algo o Senhor fez com essa situação. Então ali a gente vê Jeremias não se achando capacitado por uma situação e Deus lembrou ele. Deus lembrou ele da onde ele veio. Você estava no ventre da sua mãe e ali eu já te conhecia. Eu já sabia quem tu eras. Olha só, no versículo 6, ele diz: Ah, Senhor, eis que não sei falar porque sou uma criança. E o Senhor disse para ele: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. É que o Senhor está falando. Não diga sou um menino, porque eu estarei contigo.
Quando o Senhor ele te envia para algum lugar, desde que você permitiu e deu esse aval para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, guia minha vida, guia minha história, a minha vida é tua. Eu quero que os teus planos sejam meu. Quantas vezes você canta? Eu mesmo já louvei aquele louvor por tantas vezes do Juninho Casimiro, que diz: os meus passos são teus. O louvor diz: cada minuto é teu. E eu falava até nas minhas orações: cada segundo é teu. Se não for assim, não me deixa ir. E orava esse louvor e dizia: fecha os olhos e confio em ti. Como você pode dizer ao Senhor que você fecha os olhos e confia nele, na hora que você está passando pela situação, você questiona esse Deus? Quando Deus ele te envia para algum lugar, ele te acompanha. Quando ele te chama para algo, ele te capacita, ele te sustenta. Jeremias, ele foi levantado num tempo de total desobediência de um povo. O povo vivia longe de Deus. Que até então eu estou te dizendo aqui que o Senhor capacitou Jeremias, que o Senhor falou para ele que ele podia, mas eu não estou te dizendo o que Jeremias tinha que fazer. Qual era a missão de Jeremias? E Jeremias, ele foi levantado num tempo de total desobediência de um povo que vivia longe de Deus e não queria mudar. A missão do profeta era difícil. Ele tinha que falar para aquele povo: olha, vocês estão vivendo a idolatria. Ele tinha que confrontar as injustiças que estavam acontecendo. Ele tinha que chamar aquele povo para o arrependimento. Ele tinha que alertar aquele povo que, olha, vocês precisam se arrepender, senão a destruição vai chegar. Pensa nisso. É difícil falar a verdade quando ninguém quer ouvir. E essa era a missão de Jeremias. E Jeremias, ele chorou, ele sofreu, ele foi perseguido, ele foi ridicularizado, ele foi preso, mas ele permaneceu, porque a força dele vinha do Senhor, porque ele sabia que o Senhor tinha um propósito com isso. Ele não falava o que ele queria. Jeremias falava o que Deus mandava. E eu vou te mostrar aqui na Bíblia, porque o Senhor, no versículo 7, disse para ele: não digas, eu sou uma criança, certo? O Senhor disse: porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. E no 8, o Senhor diz: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você vai sofrer, meu amor. Você vai sofrer, meu filho. Você vai ser perseguido, meu querido. Mas não temas diante dessa situação. Eu sou contigo. E aí ele diz no versículo 9. E aí o versículo 9 diz: e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Deus estava colocando as palavras na boca de Jeremias. Ele estava com Jeremias. Olha, é tão rico isso. Mas é tão rico isso, porque o Senhor, ele diz para você: eu te capacito, não temas, eu sou contigo, eu ponho palavras na sua boca, eu te encorajo. Você vai sofrer, vai passar por alguma situação difícil, mas eu estou com você. Não temas. E se você precisar falar, eu coloco a palavra na tua boca. E às vezes você vai precisar falar o que é difícil. Você vai precisar apontar o erro de alguém, você vai precisar dizer que aquela pessoa está agindo errado, você vai precisar dizer que essa pessoa ela está sendo idólatra de algo, que ela está sendo injusto com algo, que ela está indo pelo caminho errado. Mas o Senhor diz: não temas, eu coloco as palavras na tua boca. Deus sabia que Jeremias enfrentaria ameaças e rejeição. Então ele diz: olha, eu te faço como uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e muro de bronze. Você pode continuar lendo o texto, você vai ver o que Deus fala para Jeremias. Ele está dizendo: eu te dou estrutura.
eu te dou firmeza, eu te dou resistência espiritual. A missão pode ser difícil, mas Deus nunca deixa seu chamado desprotegido. Deus nunca deixa o seu filho desamparado. O chamado de Jeremias, ele tem tudo a ver com as nossas vidas. Deus, ele diz para você que te conhece desde o ventre. Ele escolhe pessoas que geralmente se sentem assim como eu e você, incapazes de algo. E o chamado pode assustar, mas ele vai com você. Você não precisa ser forte, ele é a sua força. Você não precisa ter as palavras na sua boca, ele coloca as palavras em você. Assim como Jeremias foi levantado em um tempo difícil, Deus, ele vai te capacitar para aquilo que você precisa fazer. Seja essa missão difícil, muito difícil, que pareça até impossível, o Senhor é quem te capacita para essa missão. Seja essa missão um trabalho novo, seja essa missão algo novo que você deseja na sua vida, seja essa missão algo na igreja, seja essa missão uma dificuldade que você está passando, seja essa missão o que for, o Senhor, ele te capacita, te dá estratégias e coloca as palavras certas na sua boca. Se você hoje se sente incapaz, inseguro, pequeno, eu quero te lembrar que Jeremias também se sentiu assim, mas Deus disse: não temas porque eu sou contigo. E é isso que hoje ele diz para você. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, dá um like para que o YouTube ajude a entregar para mais pessoas e também compartilhe essa mensagem, compartilhe esse alimento da parte do Senhor. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, obrigada, Papai querido. Obrigada por este dia e por mais esse alimento que o Senhor nos deste. Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre essa palavra em nossos corações, que possamos, diante de situações difíceis ou situações que nós olhamos e nos sentimos incapazes, que nós possamos ver a Tua mão, que nós possamos ouvir a Tua voz dizendo: não temas, eu sou contigo, eu te escolhi desde o ventre de sua mãe. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, colocar as Tuas mãos sobre a nossa boca, Papai, e nos capacitar. Visita essa pessoa que está assistindo o vídeo neste momento, Senhor. Toca na mente dela, toca no coração dela, toca na boca dela, Senhor, e coloque em nome de Jesus, Papai, palavras na boca desta pessoa, que ela possa saber o que falar, que ela possa saber como agir. Capacita essa pessoa para essa missão que ela está vivendo neste momento, Senhor. Capacita, dá estratégias, que ela possa sentir a Tua presença, que ela possa sentir a Tua força, que ela não sinta medo, que ela sinta-se capacitada pelo Teu Espírito Santo. Eu te peço, visita esta pessoa agora neste momento, Senhor. Muda a mente, tira essa mente que faz ela se sentir incapaz e traz a ela, Senhor, capacidade para esta missão. Traz a ela, Senhor, capacidade para viver este propósito que o Senhor tem na vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até mais.